Eu quero lhe convidar a abrir a escritura no livro do profeta Abacuque. Estamos ainda no capítulo 1, agora do verso 12 ao verso de número 17. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, de 12 a 17. Profeta Abacuque, capítulo 1, de 12 a 17. Enquanto você procura, aqueles que já encontraram devem recordar que os estudiosos não são unânimes quanto ao significado do que signifique a expressão, ou do significado da expressão Abacuque. Alguns entendem que é abraçar, abraçador, são alguns dos significados do nome do profeta Abacuque. Então estamos falando aí de alguém que abraçou a palavra de Deus, abraçou a causa do seu povo, abraçou a comunhão com o Senhor. São elos, ligações, pontes que nós podemos fazer entre o nome do autor e a mensagem e o conteúdo do livro que ele escreveu. Abacuque, capítulo 1, de 12 a 17. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras que os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aqui nós então estamos no final da terceira sessão do capítulo 1. O estudo de hoje tem como tema: assustado, mas confiante em Deus. Assustado, mas confiante em Deus. No estudo passado, eu pedi a vocês que memorizassem 2 palavras, guardassem 2 palavras. E eu não sei se vocês guardaram as 2 palavras que eu recomendei, mostrando como sendo palavras que certamente haveriam de transmitir a ideia dos versos 5 a 11. Alguém lembra as 2 palavras? E você, se você lembrar, você pode falar, porque aqui é uma pergunta, é para você participar mesmo. Alguém lembra das 2 palavras? Marcelo, quais foram as palavras? Como é que é? Perfeito. Preservar e purificar. A disciplina de Deus ao seu povo tem como objetivo não a destruição, e sim a preservação, a purificação, a limpeza, e não a permanência, a continuidade daquele estado de desobediência ou de afastamento da palavra de Deus. Se eu não esquecer, e se você me lembrar, no final do estudo tem 2 palavras que certamente haverão de sintetizar o estudo de hoje. Se você guardar as 2 palavras, você vai ter um resumo do estudo de hoje. Assim como, se você guardou preservar e purificar, você tem aí uma noção, uma ideia, uma síntese do estudo da semana passada. Então vamos caminhar aqui, primeiro, com a ideia central do nosso texto. Na primeira parte do texto, nós temos a fala do profeta expondo a sua angústia, expondo a sua tensão
E o que nós temos ali é o silêncio de Deus. Na segunda parte, de 5 a 11, o quadro muda. Agora nós temos a resposta de Deus e o silêncio do profeta. O profeta apresentou a sua oração e esperava uma resposta à sua oração. E efetivamente a resposta veio. O que o profeta certamente não esperava é que a resposta fosse de forma clara aquilo que ele não aguardava, aquilo que ele não havia nutrido, aquilo que não era a sua expectativa. Porque quando ele apresentou a sua oração, ele aguardava uma resposta de conformidade com a sua vontade, com aquilo que ele imaginava, com aquilo que ele queria, com aquilo que ele idealizava como sendo o melhor para o povo. A questão é que a resposta veio, e veio como sendo aquilo que havia de melhor para o povo. O problema é que a resposta não era a idealizada pelo profeta. E agora a crise do profeta se tornou maior do que quando ele estava ainda falando e Deus em silêncio. A voz de Deus causou mais perturbação, mais perplexidade ao profeta do que quando ele estava inicialmente falando e Deus em silêncio. Isso nos mostra, amados irmãos, que a ação de Deus não está condicionada ao nosso querer, que a resposta de Deus não está facultada, não está limitada àquilo que nós entendemos como sendo o melhor para nós. A resposta de Deus pode nos assustar, e efetivamente assustou, alarmou ainda mais o profeta. Agora ele está efetivamente perplexo diante do que Deus lhe mostrou, diante do que Deus lhe revelou. Antes de adentrarmos às questões específicas do texto, eu gostaria de, nesta noite, pontuar algo como nota de rodapé, que é muito importante para a compreensão do texto. E eu separei aqui como sendo as duas faces de uma moeda. Nós temos sido alertados de diversas formas sobre o perigo de guardar apenas um aspecto da verdade. Como, por exemplo, o conhecimento. O conhecimento, ele é muito importante. O conhecimento, ele é essencial. O conhecimento, ele é fundamental quando aliado à prática. A prática é abençoadora. A prática, ela é benéfica. A prática é aquilo que nós efetivamente aguardamos como fruto do conhecimento. Então essas questões, elas não são opostas, elas não são antagônicas, elas não são excludentes. Ou conhecimento, ou prática. Ou então eu posso escolher um. Não, é conhecimento e prática, e você não pode escolher apenas um, porque se constituem em duas faces de uma mesma moeda. Exemplo: justificação ou santificação? Ou um ou outro, pode alguém pensar. Ou se eu tenho a justificação, eu não preciso da santificação. Isso é um equívoco grandiosíssimo, é um erro pernicioso, porque quem recebeu a justificação também recebeu a santificação, e não há santificação sem justificação, e a consequência imediata da justificação é a santificação. Sem justificação ninguém verá o Senhor, também sem santificação ninguém verá ao Senhor. Você não pode excluir uma. É óbvio que a justificação precede a santificação. Só pode ser santo quem é justificado. Fé ou obras? Algumas pessoas ficam discutindo. O que é mais importante? Fé ou obras? Ora, meus amados irmãos, a fé
é a raiz. As obras são os frutos. Não pode ter frutos se não tem raiz. E efetivamente, se possui a raiz, haverá de ter os frutos. Então não tem lógica eu discutir se na árvore deve haver raiz ou frutos. Isso é uma discussão que não existe. É óbvio que a raiz precede os frutos. O que mais? Conhecimento ou prática? Meus irmãos, o texto aqui é um texto abençoador, esclarecedor nessa questão, maninho. Ninguém pode ficar discutindo se é uma coisa ou outra coisa. São as duas coisas. É o conhecimento que vai nos conduzir à prática que agrada a Deus, à prática que glorifica a Deus, à prática que edifica os irmãos. Agora, eu não posso escolher ou um ou outro. E aí eu encerro essa nota de rodapé perguntando a você se você teria coragem de embarcar num Boeing que tem apenas uma asa. Você faria uma viagem num Boeing que tem apenas uma asa? Você teria coragem de fazer isso? Ninguém em sã consciência embarcaria num avião com uma asa. Ninguém. Agora tem gente que quer viver a vida cristã apenas com uma coisa só. Ou eu conheço, ou eu pratico. Está errado. É conhece para praticar. E pratica porque conhece. Se você insistir com essa história que é uma coisa ou outra coisa, eu gostaria de ver você no aeroporto pegando o avião com a asa só. Gostaria mesmo de ver essa experiência. Então, se você não tem coragem de fazer algo que nós imaginamos que seja tão básico, por que então brincar com algo tão sério quanto a vida cristã? São duas asas que sustentam o nosso voo: o conhecimento e a prática, a fé e as obras, a justificação e a santificação. Por que essa questão aqui, essa nota de rodapé? Porque o profeta, ele está assustado, ele está perplexo, ele está pasmo, ele está angustiado. E o que é que vai trazer alívio ao seu coração na situação em que ele está vivendo? O que é que vai trazer refrigério, bálsamo? O que será o combustível para ele continuar, enquanto ele permanece assustado, mas confiante em Deus? Vejamos o que? Primeiro aspecto: na dúvida, angústia ou aflição, busque a face de Deus em oração. Na dúvida, na angústia, na aflição, busque a face de Deus em oração. Algumas pessoas dizem assim: eu estou com dúvida. Como é que eu vou orar se eu estou com dúvida? Eu estou aflito. Como é que eu vou orar se eu estou aflito? Eu estou numa situação tão complexa. Como é que eu vou ter cabeça para me concentrar nessa questão? Meus amados irmãos, em meio à dúvida, em meio a toda a turbulência, em meio a toda a agonia, a exemplo do que nós estamos vendo aqui no texto, erga a sua voz a Deus em oração, clame ao Senhor, busque a sua face, conforme Ele mesmo tem nos orientado em sua palavra. A oração de Abacuque é uma oração completamente marcada pelo conhecimento bíblico. A oração de Abacuque é uma oração teológica, e é o conhecimento bíblico que vai dar a ele a estrutura para ele suportar aquele período de adversidade que ele está vivendo. Antes de examinarmos então a estrutura teológica da sua oração, que demonstra o seu conhecimento, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, para que você possa ter então um estímulo da parte de Deus, no que diz respeito a buscar a face do Senhor, no dia da angústia, no dia da aflição, no momento da dúvida. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos ao trono da graça. Foi isso que o profeta fez na sua angústia, na sua dor, na sua perplexidade. Ele se achegou ao trono da graça e derramou o seu coração. Então vejamos aqui parte da sua oração. Eu vou ler aqui os versículos 12 e 13. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O que é que nós encontramos aqui nesta oração do profeta Abacuque, que vai dar consolo ao seu coração? Primeiro, ele destaca a eternidade de Deus. Não és tu desde a eternidade? Esta é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente. O nosso tempo é um tempo de aflição, mas aquele a quem nós recorremos, ele é o Criador do tempo. Ele é Senhor de todas as eras. Ele domina absolutamente sobre todos. E não há nenhum tempo que lhe seja oculto, nem que lhe seja desfavorável. Não é por outra razão que o salmista, no Salmo 90, versículo 1, afirmou: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E no versículo 2 ele afirmou: antes que nascessem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Reconhecer que Deus é anterior a todas as eras e que o tempo em que nós estamos vivendo está debaixo do seu controle é fundamental no dia mau. Por isso, na sua oração, o profeta Abacuque começa expressando a grandeza e a majestade de Deus, e o que o consola é saber que Deus é Senhor de todas as eras, de todos os tempos, de todos os períodos. Mas a sua oração prossegue, destacando os atributos de Deus, e depois de reconhecer a eternidade, ele então se dirige a Deus por meio do seu nome pactual, do nome que expressa a sua completa independência. Ele se refere, ó Senhor. Senhor aqui em caixa alta, letra maiúscula, como já foi explicado em outras oportunidades, refere-se ao nome pactual de Deus, ao nome pelo qual ele se revelou a Moisés, como eu sou aquele que subsiste por si mesmo, aquele que é completamente independente. Então, Abacuque, no dia da crise, no dia da aflição, ele lembra-se que o Deus no qual ele crê é independente, é autônomo, é suficiente, é em si mesmo completamente livre. É muito importante, meus amados irmãos, ter a concepção bíblica a respeito do ser de Deus, porque Deus ele é independente no seu ser. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus não precisa de todos nós. Deus não precisa de nenhuma das suas criaturas. Absolutamente nada do que foi criado por alguma necessidade, por alguma carência ou por alguma contingência, porque ele é livre no seu ser. Nós não sabemos o que é isso, porque nós somos limitados pelas contingências que nos cercam. O profeta mesmo estava ali limitado e aflito por uma contingência, a resposta que Deus havia dado quanto ao juízo que haveria de ser executado pelos ímpios quanto ao seu povo. E o profeta estava então aflito, pasmo, assustado. Deus não, ele é completamente livre no seu ser. Ele é completamente livre no seu propósito. Não sei se já aconteceu com você, Cícero, a experiência de ter elaborado
ter planejado, ter sonhado em executar algo, e no meio do caminho alguém se interpõe e lhe apresenta uma outra solução, lhe apresenta uma sugestão, e de repente você muda e desconfigura aquilo que inicialmente você tinha pensado. Você disse: bom, eu tinha pensado de uma determinada forma, porém a sugestão que agora me foi dada é bem melhor do que a que inicialmente eu tinha imaginado. E você muda o propósito, você muda a execução, você muda tudo. E nós somos assim, nós somos mutáveis. Acordamos pensando uma coisa, no decorrer do dia alguém nos apresenta uma sugestão, alguém nos apresenta uma opinião, alguém nos traz algo que nós não conhecíamos, e nós já mudamos aquilo que inicialmente iríamos fazer. Com Deus não existe isso. Os propósitos de Deus, eles não são alterados, modificados, transformados, acrescidos e nem diminuídos, porque Ele é livre nos seus propósitos. Como Ele não sofre nenhuma contingência, tudo que pela sua eterna sabedoria Ele designou realizar, efetivamente é bom, é perfeito e é agradável, Tayane. Ele é livre nos seus propósitos. É muito triste quando alguém quer nos abençoar, e nós sabemos que alguém quer nos presentear, nos agraciar com alguma coisa, e chega outro do lado e diz: não, não dá para ele não, ele não merece não, dá para outra pessoa, e a pessoa segue o fluxo. Aquilo que nós receberíamos já não vamos mais receber, pastor, que alguém se interpôs no caminho. Com Deus não existe isso. Ninguém vai lá no ouvido dele falar com ele, ninguém vai lá aconselhar ele, ninguém vai lá, não, ele é livre no seu propósito. O profeta está alarmado, mas ele sabe que o Deus em quem ele crê, ele é independente no seu ser, não depende de ninguém. Ele é independente no seu propósito, e ele é independente no seu poder. Há pessoas que passam a vida toda fazendo planos, porém nunca executam os planos, porque ela não tem condições. Seus planos são mirabolantes. Faz planos, mais planos, mais planos, mais planos, mas na hora de executar não tem condições. Tem até vontade, tem até o propósito, porém não tem condições. Com Deus isso não acontece, porque tudo que na eternidade Ele determinou executar, Ele tem o poder de levar a bom termo, Ele tem o poder de realizar, Ele tem o poder de concluir. Então Abacuque, na sua crise, apresenta a Deus uma oração recheada de atributos divinos. Ele diz: olha Deus, o Senhor é o Deus de toda a eternidade, é Senhor do tempo, o Senhor é o Deus do pacto, o Senhor é o Deus completamente independente. O que mais que Ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer que é um Deus imutável. Olha o que Ele diz aqui com relação ao Senhor: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Quando Ele refere-se a Deus como sendo rocha, Ele está transmitindo a ideia de que Ele é imutável, que o seu propósito certamente se cumprirá. E aqui, meus amados irmãos, há uma certa preocupação de alguns irmãos no que diz respeito a esta questão da imutabilidade de Deus. Meus amados irmãos, a imutabilidade de Deus deve trazer ao nosso coração não apreensão, antes segurança. Por quê? Porque tudo aquilo que Ele disse que efetivamente Ele haverá de executar, quer chova, quer faça sol, quer seja dia, quer seja noite, quer seja inverno, quer seja verão, efetivamente Ele fará. A sua imutabilidade nos traz segurança. Que segurança tenho em Jesus? Pois nele gozo, paz, vida e luz. Mas por que eu tenho segurança? É porque eu sei que Ele não muda. É porque eu sei que Ele permanece fiel.
Veja que o profeta, ele está angustiado. Veja que o profeta está perplexo. E ele busca o consolo nos atributos divinos. Ele diz: olha, Deus, o Senhor é o Deus imutável. O Senhor é a rocha em quem nós podemos confiar, a rocha de todos os séculos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 10. Para que ninguém possa dormir, eu vou convidar a todos a que procedam a leitura conjuntamente comigo. Livro do profeta Isaías 54, versículo 10. Há uma só voz, todos juntos, que diz o texto: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Pode ser que um dia você chegue aqui na primeira igreja e, olhando para a sua frente, para o mar, para a entrada do porto, você não encontre o Penedo. Tiraram a Aurena, o Penedo. Você já imaginou isso? Já imaginou essa possibilidade? Mas pode ser que um dia você chegue aqui, olhe para frente e não veja o Penedo. Eu imagino que você entenda que isso é algo difícil de acontecer. O texto do profeta Isaías é um texto que chama a nossa atenção para aquilo que nós imaginamos que é um marco de segurança, qual seja aqui os outeiros, um referencial, um ponto de localização, algo que não é retirado de um lado para o outro. O texto está dizendo que eles serão removidos, não só os outeiros, como também os montes, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, Aurena, a palavra de Deus diz que esse Penedo, ele pode sair do lugar, não há dificuldade nenhuma para que ele saia do lugar. O que certamente nunca haverá de sair do lugar é a misericórdia de Deus e a palavra que Ele empenhou e a garantia que Ele lhe deu. Por isso o salmista está dizendo: olha, o Senhor que é a rocha, é em Ti que eu me abrigo. Veja, meus irmãos, que isso aqui é uma oração. E na oração ele está pegando então os atributos de Deus. O que é que está trazendo consolo ao profeta? É o ser de Deus. É o conhecimento que ele tem acerca de Deus, que o próprio Deus lhe deu por meio da sua revelação. E é isso que está confortando. O que mais ele destaca? Ele diz que Deus é santo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Veja o versículo 13: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Deus é santo, santo, santo. Deus não compactua com o pecado. Deus não se agrada do pecado. Deus não tem deleite no pecado. Ele é santo. E a santidade de Deus, a sua justiça, trazia ao coração do profeta o consolo naquele momento em que ele não tinha respostas para tantas perguntas, importantes perguntas, mas o que estava consolando o seu coração eram os atributos de Deus. E eu finalizo essa sessão aqui evocando mais um atributo de Deus, a sua soberania. Veja que na parte B do versículo 12 ele diz: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. O profeta está dizendo: a Babilônia haverá de invadir Judá, e isso porque o Senhor determinou. Não é porque eles propuseram no seu coração, não é por conta da sua vontade, da sua força, é porque o Senhor determinou usar aquele instrumento.
E isso ele já havia dito nos versos 5 e 6. O próprio Deus disse: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus. Era a soberania de Deus que estava consolando o profeta no meio da sua perplexidade. Então, quando você estiver enfrentando dias difíceis, quando você estiver enfrentando a dor, quando você estiver com muitas perguntas e nenhuma resposta, é tempo de buscar a Deus e ter o conforto e o consolo nos seus atributos. É tempo de reconhecer a glória, a majestade, o esplendor, a beleza do próprio Deus. E foi isso que foi acalmando, confortando e fortalecendo o coração do profeta. Na dúvida, na angústia, na aflição, busque a face de Deus em oração. E eu queria então aqui só fazer, Hiltinho, uma outra nota de rodapé. No texto, a oração não vai livrá-lo da perplexidade. Porque nós imaginamos que é algo como leite ninho, é instantâneo, é automático. Mas não é automático. Venha para os seus problemas serem resolvidos. Venha para solucionar suas questões. Isso é propaganda enganosa. Porque a oração que foi aqui apresentada a Deus, ela não vai livrá-lo da perplexidade. Porque você vai ver que ele vai continuar perplexo. Ele vai continuar assustado. Mas o Deus a quem ele busca na oração vai sustentá-lo para enfrentar a perplexidade. Essa parte nós muitas vezes não gostamos, porque nós imaginamos que a oração é um dispositivo que está ao nosso alcance para a satisfação imediata da nossa vontade. Apareceu o problema, prescreve oração, que resolve. Não é isso que nós temos no texto. O que nós temos no texto é uma pessoa que está suplicando a Deus, e o Deus a quem ele busca vai sustentá-lo na sua perplexidade. Ele não vai sucumbir, ele não vai afundar, ele não vai se afogar. Ele vai continuar caminhando, ainda que em meio às suas dúvidas, ainda que em meio à sua perplexidade, ainda que assustado, porém fortalecido. Isso parece que muitas vezes não casa muito bem com as nossas concepções imediatistas de acionar Deus e Deus já responder àquilo que nós queremos. Não. Segundo aspecto que nós devemos destacar no texto, o primeiro está ligado ao conhecimento que ele tem do ser de Deus, e na aplicação do conhecimento do ser de Deus, ele encontra forças para atravessar. Como consequência do que está acontecendo, na dúvida, na angústia, na aflição, seja perseverante. Nós somos chamados a perseverar no dia mau. Nós somos chamados a continuar em meio às circunstâncias adversas que estão nos rondando. Olha o que diz o profeta no versículo 12, no final da parte A, após a sua pergunta. Ele faz uma afirmação categórica: não morreremos. Não morreremos. Ele sabe que a disciplina virá, e não adianta orar para que a disciplina não venha, porque a disciplina virá. A decisão estava tomada e a disciplina seria aplicada.
ele está perplexo. Por que Deus não traz um reavivamento para corrigir o seu povo, como fez nos dias de Josias? Antes trará algo que na concepção dele será extremamente doloroso para o povo e até de certa forma injusto, porque aqueles que executarão a disciplina são moralmente piores do que os que serão disciplinados. E dentre os disciplinados há alguns justos. Então ele diz: quando o Senhor trouxer a disciplina, trará a disciplina não só sobre os ímpios, mas também os justos haverão de padecer. É o que ele diz no versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, como permanecer enquanto dura a aflição? Como permanecer firme? É o que nós temos aqui na segunda sessão. Porém, antes, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119, versículo 71. Tem alguns cristãos que pegam a Bíblia e abrem no Salmo 91 e coloca dentro do carro, ali entre o painel e o para-brisa. A função é afugentar os malfeitores. Não faz o seguro e então apela para o Salmo 91 e coloca ali. Pode esquecer. Vai levar o carro, vai levar a Bíblia também. A nossa expectativa é que faça um uso adequado da Escritura. Mas esse aqui a gente deveria botar assim em destaque. E o versículo 71 diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, o pedagogo, o professor, foi a aflição, para que os decretos de Deus eles fossem assimilados, eles fossem incorporados, eles fossem colocados no viver. Esse é o primeiro. Segundo, Salmo de número 73. Isso aqui está dentro da seção de perseverar no dia mau, de fortalecido para continuar, porque o problema não acabou, o problema não passou. Salmo de número 73. Aqui nós temos um paralelo ao que temos em Abacuque. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos ovos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou
e as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Era um homem também perplexo, assustado, aflito, porque não conseguia conciliar como pessoas piedosas viviam precariamente e como pessoas ímpias viviam regiamente. Ele chega a dizer a Deus: Senhor, o Senhor não está vendo que o teu povo está a observar como os ricos que são ímpios se portam e são inclusive tidos como modelo, como paradigma, como referencial? E ele diz: por pouco eu não saí do trilho, mas a tua misericórdia me cercou, me mostrou o fim deles e a minha recompensa. Por isso, ainda que pobre, eu tenho da tua parte forças para seguir piedosamente. Quanto a eles, ainda que vivendo regiamente por conta do seu pecado, haverão de prestar contas ao juiz de toda a terra. E aqui Deus então está fortalecendo Abacuque para que ele possa caminhar no tempo da aflição. O que tem o profeta então que lhe traz angústia? Algumas questões. Primeira questão: ele já havia afirmado que Deus é santo. Como Deus, sendo porém santo, pode valer-se de um instrumento ímpio, pecaminoso? Muitos cristãos pensam que Deus só governa os cristãos. Muitos cristãos pensam que Deus só domina sobre o seu povo. Deus domina sobre todos, e todos estão debaixo do seu governo, e Deus usa a todos como lhe apraz. Então, o fato de Deus ser santo não significa que ele não tem o domínio do pecador, não significa que o pecador está livre para proceder conforme a sua vontade ao arrepio do decreto do próprio Deus. Então o alarme dele é como os babilônicos, como a Babilônia, tão pecadora, tão promíscua, tão devassa, tão injusta, será usada por Deus. Lutero, para expressar como o santo Deus governa todas as coisas, disse algo mais ou menos assim. Não estou trazendo literalmente a fala de Lutero. Lutero disse: até o demônio é o demônio de Deus. Ou seja, até o demônio está debaixo do governo soberano de Deus. Então o drama de Abacuque, a princípio, ele não estava conseguindo conciliar como pode ser o Deus santo valendo-se, utilizando-se dos ímpios. Deus utiliza-se dos ímpios conforme o seu decreto. Segundo, como pode ser Deus todo-poderoso diante da ação dos perversos? Era uma coisa que estava chamando a atenção aqui de Abacuque. Deus não é todo-poderoso? Sim, Deus é todo-poderoso. E por que então o mal acontece? Aí as pessoas procuram explicar aquilo que efetivamente não pode ser explicado. É o que comumente chamamos aqui no Brasil de teísmo aberto, ou de teologia relacional, que diz que efetivamente
Deus não tem o controle de todas as coisas, que efetivamente Deus não sabe de todas as coisas, e que quando o homem mau age, pega Deus sempre de surpresa, e por isso Deus tem que correr para arranjar uma solução para tentar remediar a ação do homem mau. Não, meus amados irmãos, o poder de Deus, ele restringe, ele limita e ele dirige as atitudes dos homens maus, não sendo Deus o autor do pecado. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele não está inerte diante de tragédias, diante de infortúnios, diante de acontecimentos trágicos. Cito um exemplo agora, esse incêndio na Califórnia. Trágico, trágico, doloroso, doloroso, muitos prejuízos materiais e vidas humanas. E Deus era só o espectador? Não, Senhor da situação. Ainda que muitas vezes nós não consigamos entender, e essa não é uma questão exclusivamente minha ou sua, era também do profeta. Como Deus Todo-Poderoso permite que o homem mau coloque a sua maldade em marcha. Mas como conciliar o amor de Deus e a disciplina que ele estava a executar? Judá era o povo de Deus, o povo amado de Deus, o povo objeto da atenção de Deus. E como Deus exerceria sobre o seu povo tão grande disciplina? Meus amados irmãos, disciplina e amor não são questões excludentes. A disciplina de Deus, ela decorre do seu amor, porque Deus disciplina a todo aquele a quem Ele ama. O que vive sem disciplina, vive nesta condição porque não é filho, porque o filho, ele é disciplinado. A questão do profeta é que, sendo Deus amor, como ele traria uma disciplina tão intensiva ao seu povo? Só que a disciplina de Deus tinha a intenção de fazer o quê? Preservar e purificar o seu povo. Então a disciplina era uma questão de amor. Mas como a providência de Deus poderia ser conciliada com a aflição? Quantas vezes nós nos perguntamos: por que eu estou passando por esta situação? Por quê? Eu não merecia, fulano não merecia. Por quê? A providência de Deus está trabalhando em nosso ser, está trabalhando no nosso caráter. A aflição, ela veio na medida certa para nos ajudar no desenvolvimento da nossa maturidade, do nosso crescimento. Quando Israel esteve no Egito, Israel praticou a idolatria. Quando Israel saiu do Egito, Israel continuou praticando a idolatria. Você sabe o que é que curou a idolatria em Israel? Sabe o que é que pôs fim à idolatria em Israel? O cativeiro. Depois do cativeiro, a idolatria em Israel cessou. Cessou no sentido amplo da palavra. Foi o remédio de Deus. O cativeiro foi o remédio de Deus para a idolatria do seu povo. Então a providência de Deus, ela está agindo no dia da sua dor. E mais, a soberania de Deus não é incompatível com o orgulho humano. Não.
A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, porém Deus resiste aos soberbos. O povo que estava vindo era um povo soberbo, um povo orgulhoso, um povo que cultuava suas forças militares, um povo que se ufanava do seu poder bélico, um povo que descansava na sua capacidade tática, um povo que não temia nenhum outro povo, porque imaginava que a sua ação militar sempre haveria de livrá-lo. Então o que é que acontecia? Ele se tornava mais e mais orgulhoso, mais e mais soberbo, mais e mais altivo. E a perplexidade do profeta é: Deus, como pode tal quadro diante da tua soberania? E lá na frente o profeta vai descobrir que aquilo que Deus estava permitindo ao povo da Babilônia experimentar seria para que ele pudesse sorver integralmente o cálice da ira de Deus. Mas o profeta só vai descobrir isso lá na frente. Meus irmãos, percebam os elementos que estão aqui na finalização do nosso estudo. A perplexidade do profeta se dá no que diz respeito ao Deus que é santo diante da impiedade dos malfeitores, do poder de Deus diante da perversidade dos malfeitores, do amor de Deus diante da disciplina que seria aplicada ao seu povo, da providência de Deus diante da aflição que estava se avizinhando ao seu povo e da soberania de Deus diante do orgulho dos invasores. Todas essas questões eram questões que traziam perplexidade ao profeta Abacuque. E quantas vezes, meus amados irmãos, na nossa vida, na nossa carreira, nós também estamos tentando administrar aquilo que é próprio e exclusivo do próprio Deus, aquilo que é restrito ao seu governo. Deus está dando graça a ele para que ele pudesse atravessar esse momento de crise. E aí você pergunta: pastor, e o estudo bíblico vai terminar assim, desse jeito? O senhor não vai trazer aqui um final feliz para o estudo bíblico, não, para a gente ir para casa contente? Vai parar assim? Vou parar aqui. Porque o que nos consola, meus irmãos, e que nós vamos para casa contentes, é saber que Deus se revelou a nós, mostrando-nos efetivamente quem Ele é, para que efetivamente possamos nos agarrar nele no dia mau, e não necessariamente no que Ele pode fazer por nós. Porque se nós nos agarrarmos naquilo que Deus pode fazer por nós, e quando Ele não fizer conforme a nossa vontade, nós estaremos frustrados. Mas se nós nos agarrarmos efetivamente em quem Ele é, ainda que persevere a noite escura, nós poderemos dizer, como disse o profeta: não morreremos. Então as duas palavras de hoje é conhecimento e meditação. Não basta que você apenas conheça os atributos de Deus, é necessário que você medite nos atributos de Deus. É necessário que você se agarre aos atributos de Deus. E ainda que a tempestade continue assolando a sua vida, você vai poder dizer, mudando o que deve ser mudado: a chuva não passou, mas com certeza a enxurrada não me levará, não me arrastará, não sucumbirei, porque Ele é o Deus de toda glória.